Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos ter uma mesa redonda sobre o papel dos contabilistas e peritos contabilistas no Conselho Fiscal das empresas e organizações dos setores público e privado. Hoje todos os caminhos vão dar às quartas na ordem quando forem 18 horas. O convidado é o professor Dr. Capela Tepa e vai falar sobre o balanço Scorecard. Não perca! Atenção, faltam 2 dias para encerrar as inscrições para a formação sobre introdução ao IVA terceira edição. Inscreva-se já na sua área privada. Vamos hoje trazer em reposição a edição em que falamos sobre a formação de preparação dos contabilistas para os conselhos fiscais com a doutora Inês Felipe e a representante do Centro Angolano de Corporate Governance. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caros ouvintes da LAC, sejam muito bem-vindos ao Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, e para quem esteja fora do Luanda, pode acompanhar este programa online através do site Rádios Online da SAP ou LAC Online. Poderá igualmente encontrar o programa no canal do YouTube da OCPCA, OCPC Angola. Para o arranque das sessões de formação para o pacote geral do curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais, que será realizada em formato online e pessoas que estejam em qualquer ponto do país podem inscrever-se, a equipa do Contas na Hora convidou a OCPCA, na qualidade de entidade coordenadora do curso, aqui representada pelo diretor da Academia OCPCA e de ser o coordenador do referido curso, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Muito bom dia e seja bem-vindo à edição do Contas na Hora. Bom dia, Cristina Silvestre. Bom dia, caros contabilistas e peritos contabilistas no geral. Bom dia também aos colegas de painel, doutora Inês Felipe e doutora Ruth Santos. O curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais das empresas do setor empresarial público e privado e nos institutos públicos conta com parceria especializada em outras áreas que, a par da contabilidade, necessitam de ser dominadas pelo profissional que integra os conselhos fiscais. Estamos a falar do direito e da auditoria. A OCPCA realiza o curso em parceria com 2 autoridades nestas matérias. Falamos da Audit Committee Institute
cuja sigla é ACI. Tal como o nome indica, é uma organização especializada em auditoria, e para representar esta instituição está conosco a doutora Inês Felipe, partner da KPMG Angola. Muito bom dia, doutora Inês Felipe. Muito bom dia, muito obrigada, doutora Cristina Silvestre, e para nós é sempre uma honra este convite e poder também partilhar convosco um pouco e todos os ouvintes o que é o ACI, cujo patrocínio é da KPMG. Muito bem. Por último, igualmente nossa convidada, a doutora Ruth Santos, representa o Centro Angolano de Governação Corporativa, liderado pelo respeitado advogado doutor Carlos Maria Feijó, que vai coordenar alguns módulos do curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais. Doutora Ruth Santos, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Muito bom dia a todos os colegas de painel e a todos os ouvintes. É para nós um grande prazer e privilégio estar aqui hoje nesta conversa para falar sobre a formação dirigida aos membros dos Conselhos Fiscais em Angola. Muito bem. Começamos pelo Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, diretor da Academia OCPCA e coordenador do curso para contabilistas nos Conselhos Fiscais. Dr. Ribeiro, pode por favor explicar os objetivos do curso? Quem pode participar? Qual a diferença entre os 3 pacotes da formação, ou seja, o pacote geral, o pacote para o setor público e o pacote para o setor empresarial? Que módulos há em cada um deles quando arranca cada pacote de formação? Inicialmente, começar por dizer que esta formação tem como objetivo dotar os contabilistas e peritos contabilistas de conhecimentos que lhes permitam enfrentar os desafios apresentados aos conselhos fiscais dos setores públicos e também dos setores privados. E aqui estamos a incluir o setor financeiro, bancário, seguradora, setores econômicos, setor público, administrativo, empresarial e até mesmo dos institutos públicos. Este acaba sendo um dos principais objetivos. E temos ainda um segundo objetivo, não menos importante, que é o de fazer com que a formação seja vista como um mecanismo de expressão, de interesse e credibilidade da profissão, bem ainda como reforço da consciencialização para as necessidades da implementação das normas internacionais de contabilidade para o setor empresarial, as IFRS, International Financial Report Standard, seja para o setor público, as IPSAs, no caso as Internacionais Public Sector Account Standard. Quem participa da formação, e a resposta é um tanto quanto genérica, todos poderão participar, e os contabilistas terão legitimidade para participar, os peritos contabilistas, aqueles estagiários que quiserem participar também poderão participar, e ainda outros técnicos na especialidade, mais uma vez, setor financeiro, setor não financeiro, setor público, setor privado, e ainda outras pessoas que queiram participar ou que venham a ter interesse na participação desta formação, tendo em conta a sua abrangência. Quanto aos pacotes da formação, porque também levanta a questão, dizermos aqui que o módulo está subdividido em 3 partes fundamentais. Temos uma primeira parte que também chamamos de bloco geral, onde estarão fundamentalmente aquelas disciplinas ou aqueles módulos com conteúdos nucleares para o exercício da atividade, no caso da atividade para conselhos fiscais, no caso nos institutos e não só. Temos ainda um segundo bloco específico para o setor público, que estará a ser composto por 36 horas. Mencionar que o primeiro bloco terá, em termos de hora, 96 horas. Este bloco específico para o setor público estaremos em fundamentalmente 4 módulos a serem administrados diretamente pelo Dr. Carlos Feijó, e teremos também ainda um bloco específico do setor empresarial, que também será composto por 36 horas, onde teremos disciplinas como o relato financeiro empresarial, o risco empresarial e controle interno, a lei das sociedades comerciais, a imparidade dos instrumentos financeiros, todos neste bloco especial ao setor empresarial. E já agora, e porque mencionamos os 4 módulos do setor empresarial, gostaríamos também não deixar de fora o outro bloco específico
que é o setor público, onde estaremos também a contar com 4 módulos, a saber, estrutura e organização do setor público, contabilidade e relato financeiro no setor público, contratos públicos e procedimentos de contratação e ainda probidade pública. São estes módulos que estaremos a verificar na especialidade. Já os módulos mais genéricos, que atribuímos o nome de bloco geral, as pessoas poderão ter o privilégio de verem ou de assistirem 10 módulos, como o de direito fiscal, que estará diretamente ligado à interpretação das normas fiscais, a fiscalidade, né, fundamentalmente naquela que é a aplicação técnica da informação fiscal. Estaremos também a ver análise de gestão financeira versus mitigação do risco. Estaremos ainda a ver noções de auditoria financeira, planeamento estratégico e controle de gestão, sem deixar de parte ainda sistemas de informação, detenção de fraude, governação corporativa, ainda compliance e relação dos conselhos fiscais com outros órgãos de gestão auxiliares externos e ainda as chamadas regras de condutas, que estará então a ser visto em forma de uma aula prática em que parte dos módulos estarão a ser vistos nesta disciplina. Elas inicialmente estarão a ser administradas nas terças e quintas-feiras, e posteriormente então é que estaremos também a alterar, mas já com base na especialidade. Ou seja, na especialidade, um bloco estará a ser administrado nas terças e quintas e um outro bloco estará a ser administrado às segundas e às quartas-feiras. Muito bem, Dr. Manuel Ribeiro, eu queria que voltasse a esclarecer o seguinte. O pacote geral, está incluído o pacote público e o empresarial? Porque no sistema nós encontramos um pacote geral, o pacote público e o empresarial. Depois, vários modos individualmente. Quem faz o pacote geral está tranquilo, não volta a ir buscar as sessões por modos e fica apenas pelo geral, ou então, mesmo fazendo o pacote geral, tem que obrigatoriamente ir à busca de mais modos para complementar. Porque se nós formos fazer uma comparação, supostamente quem entra para o geral devia encontrar os dois incluídos, que é o público e o empresarial. Qual é a diferença, afinal? Bom, nós consideramos, na realidade, um bloco geral, no sentido de ser, então, um bloco de conteúdos nucleares. Quando nós chamamos aqui a colação, a expressão conteúdos nucleares, é no sentido de apresentarmos o conjunto de módulos necessários que julgamos necessário para quem estiver a laborar, especificamente num conselho fiscal. Ou seja, são módulos que, independentemente da especialidade, quer para o setor público como para o setor empresarial, nós julgamos ser necessário. E aqui podemos buscar como exemplo o direito fiscal, a própria fiscalidade em si, o planeamento estratégico, a governação. Ou seja, são módulos que, quer os que tiverem que ir para o setor público como para o setor privado, elas terão de fazer necessariamente estes 10 módulos. Nós não estaremos a atribuir certificação para quem fizer apenas o módulo geral, pois que terá de necessariamente optar em fazer também o bloco do setor público ou ainda o bloco do setor empresarial. Ou seja, em outras palavras, as pessoas, os estagiários, os interessados, poderão seguir 2 caminhos. Poderão obter uma certificação específica para o setor público, que estará a ver os módulos do setor público associado aos módulos do geral, ou ainda poderão optar pelo bloco específico do setor empresarial, que terão também de fazer bloco geral. Em suma, o geral é como que se fosse a base, é como que se fosse o fundamento, é como que se fosse os alicerces, não é? Para as pessoas tiverem que optar, quer o bloco específico do setor público, como o bloco específico do setor empresarial. Quem fizer o geral pode deixar de fazer o público e o empresarial, certo? Não. O bloco geral será obrigatório para todos. É obrigatório para todos. Muito bem. Todos terão de fazer o bloco geral. E logo a seguir as pessoas terão 2 alternativas.
poderão optar pelo setor público ou ainda optar pelo setor empresarial. Aqui é como se fosse uma espécie de especialidade, né? Fazemos o geral, todos o comum, depois então cada um toma uma direção, ou mais para o empresarial ou mais para o público, certo? A intenção do grupo, não é? Foi mesmo esta, fazer duas especialidades. Agora uma pergunta que não se cala. Se eu nestes pacotes for para o pacote geral e existir um modo a qual já domino e já tenho feito alguma formação numa outra instituição, é de caráter obrigatório a frequentar? Ou posso então deixar de frequentar este módulo? Bom, a princípio os módulos estarão a ser vendidos de forma individual. Mas... Não, os módulos estão de forma individual, mas quando eu estou num pacote público e há uma matéria que eu já fiz em sede de uma formação qualquer, eu tenho que necessariamente assistir a essa sessão? Poderá não assistir se porventura já se sente confortável no módulo, mas poderá penalizar a certificação. O mais sensato seria fazer o bloco geral e, a partir daí, então, optar num dos outros 2 blocos. Muito bem. Acho que este ponto ficou esclarecido. Eu vou passar para a doutora Inês Filipe. Poderia, por favor, apresentar a Audit Committee Institute? Qual o seu papel nesta organização e quais os modos a ser coordenados pela vossa organização? E, por fim, a qualidade de partner de uma Big Four especializada em consultoria e auditoria. Gostávamos que explicasse quais as valências de um membro de Conselho Fiscal dominar estes modos em que a ACI vai coordenar. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de dar aqui uma notinha de curiosidade com um dado histórico. É que desde 1999 que existiu o lançamento do ACI nos Estados Unidos e desde essa altura que os membros, digamos, das comissões de auditoria, dos órgãos de fiscalização, conselhos fiscais na nossa legislação em Angola, podem contar com os recursos desta organização e que, através deles, os ajuda a consolidar e a integrar conhecimento dos seus processos, nomeadamente reporte financeiro, qualidade das suas práticas governativas. E esta nota introdutória para dizer que cada vez mais esta rede internacional de ICI é maior e a KPMG trouxe essa oportunidade para Angola e isto é a nota que eu, em primeiro lugar, gostaria de trazer aqui. Doutora, já agora desde quando está em Angola? Sim, nós anunciámos no final do ano passado que iríamos trazer o ICI, portanto, patrocinado pela KPMG para Angola. A verdade é que já tínhamos um conjunto de atividades planeadas e com esta, pandemia que aconteceu, acabámos por não avançar ainda com esse lançamento e com as primeiras atividades que temos planeadas e quero deixar aqui a oportunidade de dizer que o iríamos fazer certamente a partir do início de outubro deste ano. Entretanto, voltando onde estava, este ACI foi criado para apoiar os membros dos órgãos que desempenham funções de fiscalização nas sociedades e visa a divulgação das melhores práticas a nível internacional e da partilha de experiências entre os seus membros. Portanto, os membros do ICI em Angola depois também vão poder ter acesso a um conjunto de informação que se passa em termos internacionais precisamente com as pessoas que integram estes órgãos. Diria que os membros dos órgãos de fiscalização são cada vez mais confrontados com novas necessidades no que respeita ao acompanhamento de informação relacionada precisamente com o quê? Com governação, auditoria, contabilidade, relato financeiro, questões legais e regulamentares, são temas que nos dias de hoje, quer via notícias ou quer no seu dia-a-dia na execução das suas tarefas, os membros dos órgãos de Conselho Fiscal se deparam. E daí nós acharmos que esta iniciativa da OCPCA é muito bem-vinda, porque tipicamente os membros dos Conselhos Fiscais muitas vezes sentem-se muito desamparados. Como é que eles podem ir acompanhando também toda a evolução que existe à volta dos vários temas, como foram aqui já mencionados, que na verdade são os conteúdos que estão neste programa e que nós consideramos muito úteis.
útil. Dar aqui nota que o ICI tende, assim, a ser uma plataforma de estabelecimento de novos contactos, fornecer uma base para debates, bem como ter um papel preponderante no apoio, portanto, dos seus membros, como já tinha dito, para que estes estejam relacionados com os temas da auditoria e de fiscalização, que é, na verdade, a sua atividade diária. Então a doutora podia mencionar quais são os modos que serão da vossa responsabilidade, que vai coordenar nesta formação, neste curso? Nós temos aqui 4 módulos com os quais KPMG/ICI ficou, e nomeadamente planeamento estratégico e controle de gestão, sistemas de informação/detecção de fraude, a parte de compliance e também a relação dos conselhos fiscais com os órgãos de gestão e a auditoria externa. A doutora deixou aqui muito boa informação. Uma pergunta que eu não quero deixar de fazer: quem pode ser membro da AEC? Quem poderá ser membro, eu diria que quem quiser aceder depois, como é uma plataforma tecnológica, nós vamos abrir. Quem for membro de conselhos fiscais ou já tiver essa experiência ou quiser ter essa experiência, imagino que se quer preparar para isso. Muitas das vezes também temos alguns membros de conselhos de administração que também podem achar interessante estes temas. Podemos ter peritos contabilistas, tem é que ser sempre alguém que esteja ligado a estas temáticas na sua vida, não é? Portanto, que é quem faz sentido, porque o objetivo desta plataforma é uma troca de experiências, é nós colocarmos os temas críticos que estão em cada país no momento e que é necessário dar esse apontamento para os membros deste ICI para exatamente colocar estes membros atualizados sobre as várias temáticas, quer sejam elas, como disse, de governance, aspectos contabilísticos, regulamentares e prudenciais. Também há um aspecto muito importante, muitas vezes nós sentimos a necessidade de que os membros tenham bem presente quais são os aspectos do seu funcionamento, de facto que funções é que o Conselho Fiscal tem, o que é que a legislação lhes exige, lhes permite, qual é a sua relação, por exemplo, os órgãos de administração, tipo de interação com as entidades de supervisão e, portanto, estes temas muitas vezes também são trazidos a este fórum para partilha e para apoio aos membros dos conselhos fiscais. Também poderão ser colocados temas, já agora para terminar, por exemplo, temas fiscais, como ainda há pouco também foi falado, são temas que vão estar no curso. Podem ser colocados temas vários, temas da atualidade que nós consideramos que são importantes, mas quer nós podemos colocar esses temas à discussão e promover vários fóruns para essa discussão. Agora vamos ter que ter outras formas de fazer esses fóruns, não é? Talvez tudo um bocadinho mais digital. A ideia também era ter alguns encontros físicos, presenciais, mas a ver, vamos com o evoluir do tempo. Temos tido noutros países experiências muito ricas nesta partilha, porque os membros depois começam também a dialogar uns com os outros. Muito bem. Agora vou passar à doutora Ruth Santos. Poderia, por favor, apresentar o Centro Angolano de Governação Corporativa? Qual o seu papel nesta organização? Quais os modos a ser coordenados pela vossa organização? E, por fim, na qualidade de partner de representante, sim, de uma renomada firma de advogados, gostávamos que explicasse quais as valências de um membro do Conselho Fiscal dominar estes modos em que o Centro Angolano de Governação Corporativa vai coordenar. Muito obrigada. Bom, o Centro de Corporate Governance angolano é uma associação privada, foi criada em 2013 com a liderança do professor Carlos Feijó. Tinha e tem como objetivo promover a divulgação e a implementação efetiva de boas práticas de governação em Angola, quer em empresas privadas, quer em instituições públicas. Portanto, não é uma associação especificamente virada para o setor privado, foi criada justamente com o intuito de ser aberta e abranger ambos os setores, o privado e o público.
Com este mesmo propósito, o CCGA, que é a sigla de Centro de Corporate Governance angolano, desenvolveu uma carta de Corporate Governance para Angola, que é uma carta que foi criada a pensar nos problemas específicos de Angola, tendo obviamente por referência aquilo que são as melhores práticas internacionais e aquilo que tem sido a evolução dos últimos anos do Corporate Governance a nível internacional, mas pensando nos problemas específicos que vivemos em Angola. Essa carta está disponível no website do CCGA, que é ccga.co.ao, e pode ser adotada por qualquer organização, seja empresa, seja entidade pública. Houve uma grande preocupação em que o texto fosse flexível e perfeitamente adaptado, quer a uma realidade, quer a outra. E esta parceria, e aqui passo já para aquilo que é o nosso papel nesta formação tão oportuna que a Ordem dos Contabilistas está a promover, esta parceria para o desenvolvimento desta formação é para nós muitíssimo oportuna, porque oferece um momento único a todos os interessados poderem ter uma formação multidisciplinar específica para quem já exerce ou pretende exercer a função de um membro de um órgão de fiscalização numa instituição do setor público, quer instituto público, quer setor empresarial público, e enquadra-se na nossa visão perfeitamente no âmbito daquilo que é a missão que definimos para o CCGA, de promover a prática e o desenvolvimento das boas práticas de governo nas instituições angolanas. Nós já temos alguns anos de prática e de insistência e sabemos que este é um caminho que ainda estamos a iniciar e que esperemos tenha muitos e bons desenvolvimentos no futuro, e esta formação que estamos a fazer em parceria com a Ordem será seguramente um contributo nesse propósito. Quanto aos módulos que estão sob a nossa coordenação, nós temos 5 módulos sob a nossa coordenação, sendo que 2 deles estão na componente geral e 3 deles estão enquadrados na componente específica. Abrimos com o direito fiscal, que é justamente o módulo que vai abrir a formação no próximo dia 11, terça-feira da próxima semana, e que será ministrado pelo Dr. Osvaldo Capeça. Depois seguimos com a governação corporativa, que vai ser ministrada pela professora Sofia Vale, e mais à frente, lá para outubro, começamos com os módulos que vão ser ministrados pelo professor Carlos Feijó, e que são 3 módulos. Começamos com a estrutura e organização do setor público, depois seguimos com os contratos públicos e procedimentos de contratação, e de seguida passamos para o tema da probidade pública. E estes são os módulos que nós estamos a coordenar nesta formação. São módulos, como eu já disse, que estão distribuídos ao longo do tempo nesta formação e que servem de base ao desenvolvimento de um conjunto de práticas de rigorosa fiscalização da ação da administração, que é esse o papel fulcral dos membros dos órgãos de fiscalização, né? E é importante passarmos daquilo que é as boas leituras para os resultados, que são termos boas práticas. Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, a OCPCA realizou uma campanha agressiva de marketing do curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais. O tema foi abordado no Contas na Hora, com a presença dos doutores Rui Almeida, coordenador da formação na Academia OCPCA, e do Dr. Luís Neves, que é membro dos conselhos fiscais de vários bancos. Foi igualmente realizado um webinar ao vivo, via Zoom, em que vários especialistas partilharam conhecimentos na matéria. Este webinar está no canal do YouTube da OCPCA e conta com cerca de 3.500 visualizações. Poderia, por favor, explicar quantas pessoas estão neste momento inscritas para cada pacote do curso? Será que pode-se pagar o curso em prestações e quais as dúvidas mais frequentes por parte dos formandos? Já agora, Dr. Ribeiro, pese embora as inscrições para o referido curso estivessem abertas desde 26 de junho, por problemas técnicos, os interessados apenas conseguiram começar a inscrever-se no dia 25 de julho, praticamente um mês depois. Quem se pode inscrever para este curso?
Bom, começar por dizer que relativamente às pessoas já inscritas ou os interessados, nós estamos a falar neste preciso momento para o Conselho Geral, ou seja, para o Bloco Geral, já estamos a contar com cerca de 30 interessados. Temos também já algumas inscrições no setor público, estamos nesse preciso momento a contar com 10 e alguns pendentes, e o mesmo número também para o setor empresarial. É claro que estaremos a fazer mais, ou seja, teremos de trabalhar um pouco mais nestes últimos dias para irmos vendo formas então de chegarmos em 40, que é o número que se pretende para esta formação. 40, 35 em cada uma das respectivas turmas. O curso poderá ser pago também em prestações, ou seja, os membros, os estagiários, os contabilistas e peritos contabilistas, quando tiverem acesso à sua área privada, já se depararão com os métodos de pagamento. Para quem estiver no bloco geral poderá pagar em 4 prestações, quem estiver nos módulos específicos poderá também pagar em 2 prestações, e quem não tiver uma área privada, que são no caso excluídos, poderão então entrar em contato com a ordem pelo nosso e-mail, formação@ocpca, e logo a seguir então ter a resposta devida relativamente às suas inscrições. Também procurou-nos saber sobre as dúvidas mais frequentes da parte dos formandos ou interessados. Bom, aqui dizer que temos estado a verificar um conjunto de situações, fundamentalmente na certificação. As pessoas procuram saber se, de facto, os 3 módulos serão certificados, sobre os blocos específicos, o público e o privado que estarão a ser certificados. As pessoas querem saber fundamentalmente sobre a certificação. Também levantamos a questão das inscrições, tendo em conta os problemas técnicos que tivemos, que nós também ponderamos, que se estenda até algum dia antes do início da respectiva formação. É que este programa está a vender o curso. As pessoas, quando ouvirem este programa, ao ouvirem as duas doutoras com relação aos modos que vão acontecer nesta formação, este programa está a ser mais esclarecedor, porque cada uma delas já disse quais são as suas responsabilidades nesta coordenação e que modos é que serão ministrados. As pessoas vão sair daqui esclarecidas por cada um dos pacotes, de certeza absoluta que vamos ter mais gente aqui a aderir ao pacote de formação, e ainda bem. Eu particularmente ainda não tinha feito a inscrição, porque estava muito confusa, e agora sim já estou mais esclarecida. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5, está no ar a edição Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas da Angola. Eu tenho em estúdio a doutora Inês Felipe, que é da KPMG, a doutora Ruth Santos, que é da TCGA, e o doutor Manuel Ribeiro Sebastião, que é da OCPCA. Estamos aqui a falar dos modos da formação para os contabilistas e peritos contabilistas em conselhos fiscais, o que é uma formação que promete é criar aqui mais formas de capacitar os membros do CPCA, e não só. Se é membro de um conselho fiscal e não tem nada a ver com a Ordem dos Contabilistas, também pode ir inscrever-se no site da Ordem dos Contabilistas, e assim vai então tentar perceber o que é que anda a fazer de forma errada e tentar corrigir e tirar todas as dúvidas e mais alguma pelos grupos de formadores que vão então desfilar neste pacote de formação que vai até novembro de 2020. É o momento de intervalo, caro ouvinte, e voltamos já já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Caro ouvinte, estamos na segunda parte do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estudo duas doutoras, a doutora Ruth Santos e a doutora Inês Felipe, e o doutor Manuel Ribeiro Sebastião. Eu vou começar pela doutora Ruth Santos, depois pela doutora Inês Felipe. Qual a legislação deve ser dominada pelo membro do Conselho Fiscal? Qual a composição dos conselhos fiscais em Angola e noutras geografias? Por exemplo, a lei dos institutos públicos determina que o presidente do Conselho Fiscal dos institutos públicos deve ser um contabilista ou perito contabilista.
certificado pela OCPCA, mas a lei angolana prevê a existência de um jurista ou auditor neste grupo de 3 pessoas, ou podem ser todos contabilistas apenas. Já agora, qual é a diferença da composição dos membros dos conselhos fiscais nos PALOPs e nos países anglo-saxónicos? Doutora Ruth Santos. Muito obrigada. Fez-me várias perguntas, todas elas complicadas. Eu vou tentar dar uma resposta sucinta. Começamos por falar sobre o tema da composição do Conselho Fiscal. Tem merecido muitos comentários e justamente porque, dependendo do tipo de instituição em que estamos a falar, temos uma lei diferente a dizer qual é a composição do Conselho Fiscal. E isto, compreensivelmente, confunde em primeiro lugar aqueles que têm de nomear, não é? Porque é a responsabilidade de quem nomeia fazer a nomeação correta, cumprindo os requisitos e os parâmetros legais. Confunde também as pessoas que eventualmente são nomeadas porque se questionam logo à partida, então este Conselho Fiscal tem a composição correta ou não tem, não é? Não tem. E portanto, e nós temos aqui de facto uma disparidade. Se estivermos a olhar para o decreto legislativo que regula os institutos públicos, que é um decreto recente e que vai entrar em vigor, se a memória não me traiçoa, este mês, estabelece que o Conselho Fiscal é composto por 3 membros, sendo que um deles é contabilista ou perito contabilista. Mas se olharmos para a Lei de Bases do Setor Empresarial Público, que é uma lei de 2013, estabelece que a composição do Conselho Fiscal é de 3 membros, sendo que um dos membros deve ter experiência profissional ou formação superior em contabilidade, fiscalidade, auditoria ou áreas conexas. E se olharmos para a lei das sociedades comerciais, não é? Portanto das empresas privadas, estabelece que o Conselho Fiscal é composto por 3 ou 5 membros efetivos e 2 suplentes, sendo que um dos membros deve ser perito contabilista ou contabilista e não pode ser sócio da sociedade. Enfim, isto é o que resulta de uma pesquisa muito rápida, porque tenho a certeza que se eu fosse fazer uma pesquisa mais funda, iria ainda encontrar mais especificidades. Nenhuma destas 3 leis diz exatamente a mesma coisa. Há uma coisa que podemos assentar, é que há pelo menos um membro do Conselho Fiscal que tem de ter uma formação específica na área de contabilidade. Este é um ponto comum dos 3, não é? Este é um ponto comum dos 3. Portanto, tem de ser perito contabilista ou contabilista. E, enfim, interpretando daqui a Lei de Bases do Setor Empresarial Público, também chegamos ao mesmo destino. Depois, temos aqui a oscilação no número. A pergunta que me fez sobre se é preciso que algum membro seja jurista. Bom, eu não vejo nenhuma exigência para que um membro do Conselho Fiscal seja jurista. Deve ter alguma compreensão das leis que são aplicáveis à organização onde está a exercer função e à atividade que ela desempenha. E isto já é uma base jurídica bastante grande. Mas não é necessário que um membro de um órgão fiscal seja jurista. Pode ser, mas também pode não ser. E o Conselho Fiscal também pode sempre socorrer de peritos em áreas de conhecimento para as quais não está devidamente habilitado. Não vejo aqui que esta seja uma área específica de juristas. Até se calhar, a doutora Inês Filipe vai-me complementar, se calhar os juristas até atrapalham mais do que ajudam aqui na atividade do Conselho Fiscal. Alguém dizia que dos 3 devia ser um contabilista, um membro da CPCA, contabilista ou perito, ou um jurista, e o terceiro até podia ser um pintor. Depende, se for uma empresa de tintas ou de construção civil, e mesmo assim teria de ser especializada, bom, imagino que um pintor possa trazer alguma valia ao Conselho Fiscal. Muito bem, doutora Inês Filipe, a sua contribuição para esta pergunta, a composição dos conselhos fiscais em Angola e notas de geografia. Além dos institutos públicos, como a doutora Ruth também já chegou aqui, diz uma coisa, sociedades comerciais diz outra, então como é que tem que ser esta composição? Os juristas é de caráter obrigatório ou é facultativo, mas as leis não mencionam em nenhum momento os juristas, a OCPC é assim, os membros da OCPC é assim. Qual é a sua contribuição, doutora Inês Filipe? Muito obrigada. É o seguinte, eu ia até falar já um bocadinho da nossa experiência, da minha experiência no dia-a-dia, daquilo que tenho visto nos conselhos fiscais, e não só em Angola. E sim, em primeiro lugar, efetivamente, e concordo com a doutora Ruth Santos, não há uma necessidade formal
que algum dos membros tenha essa formação de base. No entanto, tem sempre que haver alguém que tenha alguma sensibilidade a este tema. O que eu considero e é de todo relevante e importante é que no Conselho Fiscal existe um perito contabilista. E eu aí até estou mesmo a dizer perito contabilista, apesar da lei prever perito ou contabilista. Portanto, a lei permite, mas existe alguma diferença, alguns aspectos que apenas um perito contabilista poderá ter na sua formação base que um contabilista não tem. E todas as matérias relacionadas com os temas de auditoria, não é? E tudo o que são, pois, o seu dia-a-dia, porque um Conselho Fiscal é um órgão tem que estar a par, por um lado, daquilo que é a atividade, obviamente, da sociedade onde exerce essa função, mas tem que ter um entendimento claro de quais são os riscos que existem nessa entidade, como é que esses riscos acabam por poder ser mitigados pela própria entidade. Ele, no seu papel, tem que saber pedir e fazer as perguntas e pedir a documentação e pedir, enfim, todo um suporte que lhe permita depois dar os seus pareceres. Como sabemos, um Conselho Fiscal, no final, já agora no final de cada exercício, tem que emitir o seu parecer. E, de facto, existe um conjunto de responsabilidades associadas e que, nesse grupo, eu entendo que um perito contabilista deve ser sempre incluído no Conselho Fiscal, deve haver sempre também quem seja minimamente conhecedor da atividade em causa, que estamos tanto a falar, e dependendo, obviamente, da complexidade dessa atividade, se estamos perante atividades reguladas, se não estamos perante atividades reguladas, dimensão da empresa, se está dentro de um grupo financeiro, se não está dentro de um grupo financeiro que também reporta para o exterior, enfim, um conjunto de temas. O Conselho Fiscal, até em número, nós tipicamente vemos 3 elementos e 2 suplentes, mas muitas vezes eu até posso considerar que esse número é insuficiente. Depende mesmo de qual é o setor e de qual é a atividade que estamos a falar. É fundamental que estes membros tenham formação base e um conhecimento também da sua vida profissional que lhes permita ter essa abrangência, porque vão lidar com um sem número de temas, desde temas de ordem mais legal, a temas fiscais, a temas de controle interno, a temas de saber entender demonstrações financeiras, portanto, uma linguagem de representação das operações e dos resultados de uma empresa, têm que ser pessoas com uma grande abrangência. E isso não é bem aquilo que se tem visto em muitos países, não é só em Angola, mas é a altura também de ter um momento de reflexão sobre quem deve fazer parte desses conselhos fiscais, precisamente pelos seus conhecimentos, têm que ser abrangentes. Muito bem. E já agora, doutora, quais as responsabilidades de um membro do Conselho Fiscal, seja de uma empresa pública ou privada ou de um instituto público? Bem, se calhar a doutora Ruth Santos também poderá aí dar a contributo, mas é o seguinte, como sabemos, essa responsabilidade está um bocadinho em discussão, até por a lei que há pouco também a doutora Ruth Santos disse que ela ia entrar em vigor em setembro. Eu própria e a doutora Ruth Santos já tivemos em algumas reuniões onde esteve a discutir essa responsabilidade. Confesso que a responsabilidade é muito maior, efetivamente, mesmo do ponto de vista legal, do que aquilo que se calhar muitos dos membros dos conselhos fiscais pensam que têm. Eu chamo a atenção, é muito importante o módulo que vai ter o curso para clarificar de facto qual é essa abrangência. Quer dizer que hoje também no mundo, cada vez mais os órgãos de fiscalização, e portanto nomeadamente o Conselho Fiscal, ou seja, Audit Committees, notografias, estão a ser chamadas à responsabilidade de análise de operações e daquilo que lhes cabe a eles como fiscalizadores da sociedade. Isto é muito importante, assim como a forma de relacionamento dos membros do Conselho Fiscal com o auditor externo, ou perito contabilista externo, ou auditor externo, enfim, há várias nomenclaturas, e também a sua relação com os conselhos de administração no sentido efetivo da fiscalização dessa sociedade.
Portanto, a responsabilidade é ditada por lei. Portanto, existe responsabilidade nas sociedades comerciais, que está perfeitamente balizada, mas ela é efetivamente muito maior do que aquilo que os conselhos fiscais hoje, acho que dizê-lo, terão talvez consciência, e também por outro lado há que chamar os conselhos fiscais a essa responsabilização nesse sentido de trazê-los mais para o dia-a-dia e para o seu envolvimento em alguns aspectos relacionados com as sociedades. Mas, doutora Ruth Santos, já agora, se me permitir, poderia acrescentar aqui aquele tema legal. Nós já tivemos até as duas a falar em termos. Exato, agradeço a oportunidade. Né? Eu acho que para complementar também um pouco o que a doutora Inês Filipe acabou de dizer, há que desmistificar um bocadinho. Pensamos no Conselho Fiscal e pensamos a responsabilidade do Conselho Fiscal é emitir um parecer às contas. E este é o mito que temos de desfazer. É o grande mito, não, porque temos muitos conselhos fiscais que nem sequer aparecem nas instituições. Pronto. No final do ano, os contabilistas recebem um telefonema. Vai fazer impressão de quantos relatórios? Olha, faça 6, porque o outro é para o Conselho Fiscal. Mais ou menos assim. Ora, aí está. É isso mesmo, é que, desculpe lá, doutora Ruth, aquilo que eu disse há pouco é que os membros do Conselho Fiscal têm que ter a consciência que, na base da emissão desse relatório no final do ano, há que ter um trabalho de base e de casa durante o ano, a acompanhar toda a atividade da sociedade, que eu hoje não vejo. Vejo, há casos de exceção e têm que ser aqui chamados e que eu também lido com eles, e tenho pessoas que se notam bastante interessadas e muito conhecedores do que se passa nas organizações, mas tenho a maior parte das situações não está neste nível ainda. Eu acho que é muito importante nivelar e chamar os membros àquilo que é efetivamente o seu papel de fiscalização. Doutora Ruth, desculpe lá que eu agora só... Exatamente, a Cristina Silvestre colocou o dedo na ferida, não é? E nós ficámos aqui logo entusiasmadas, acho eu. Porque esse é verdadeiramente o grande mito que temos de desfazer, porque a responsabilidade do Conselho Fiscal é verificar e fiscalizar a ação da administração. Tem depois um grande momento de exteriorização, que é a emissão do parecer. Mas que é só um momento, não é? A atividade do Conselho Fiscal tem de ser feita durante todo o ano, com uma relação próxima com o órgão de administração, com o auditor externo ou o perito contabilista, com as outras pessoas-chave na organização. Portanto, a responsabilidade é fiscalizar a ação da administração, que depois vai ter um reflexo, obviamente, nas contas. As contas são apenas um reflexo daquilo que foi a ação da administração durante todo o ano e aquilo que foram as decisões da administração e a estratégia que foi seguida durante o ano. E para isto os membros do Conselho Fiscal têm de ser presentes, comprometidos, ativos e têm de se conhecer bem a organização onde estão a exercer a função e relacionar-se com as várias pessoas-chave na organização. E, portanto, há todo aqui um expandir do âmbito da ação habitual que nós vemos dos membros do Conselho Fiscal, que é necessário, parta da sua própria iniciativa, 2, que os outros intervenientes neste processo de fiscalização também estejam preparados para um Conselho Fiscal mais ativo. Só daqui é que podemos evoluir. Muito bem. Manuel Ribeiro Sebastião, que recomendações deixa aos profissionais que se pretendam inscrever, em especial a quem pretende exercer a função de membro dos Conselhos Fiscais? Também depois deste pacote de formação, nunca mais vamos ter membros fiscais como antigamente, não é? Com certeza, com certeza. Bom, inicialmente dizer que em termos legais houve uma evolução também nesta matéria, ou seja, noutrora os conselhos fiscais eram compostos apenas por presidente indicado pelo titular do órgão responsável, não é? Pelo setor das finanças públicas e por 2 vogais, aonde um deste, não é, tinha de ser especialista em contabilidade pública. Dizer ainda mais que as responsabilidades, ou seja, as competências que existiam noutrora não se equiparam no todo às competências dos conselhos fiscais ou para os funcionários dos conselhos fiscais da atualidade. Hoje nós já vemos um certo rigor do legislador para os conselhos fiscais, como
o de emitir pareceres sobre as contas, sobre os relatórios, fazer apreciação concisa dos balancetes trimestrais, reunir mensalmente, coisa que não acontecia no diploma anterior, e um conjunto de elementos essenciais para estes conselhos. Agora, eu sinto que esta lei acaba não sendo completa, que aqui o legislador, na realidade, este decreto, julgo ser o 2/20, o decreto legislativo presidencial 2/20, ela vem única e simplesmente aprovar, ou seja, estabelecer as regras da criação, organização e funcionamento dos institutos públicos. Ela não traz no seu todo uma abordagem concisa e talvez aquela necessitada para os conselhos fiscais. E aí a razão de os conselhos fiscais serem mencionadas fundamentalmente a partir dos artigos de número 27, 28 e seguintes. Então, dizer que até mesmo as competências, as formas de funcionabilidade dos conselhos fiscais nesta norma não estão ainda muito claras. Em sessões anteriores nós tivemos a buscar o regulamento dos conselhos fiscais das empresas públicas, que é um regulamento mais bem definido, mais bem estruturado. O legislador aí foi feliz porque ele cria um regulamento específico dos conselhos fiscais das empresas públicas e deixando então um vazio para os institutos. E eu ouvi a doutora Inês Filipe a dizer fundamentalmente que poderíamos recorrer à lei das sociedades comerciais, mas há aqui um vazio, julga-se haver aqui um vazio que julgamos também só a ser apenas o legislador com a responsabilidade de colmatar na íntegra esta situação. Quanto à pergunta que nos faz relativamente aos contabilistas, é dizer que a formação foi concebida tendo em conta já o artigo 28º, que vem então estabelecer aquelas que são as competências típicas de quem estiver a funcionar diretamente aos conselhos fiscais. Ou seja, tendo em conta as alíneas que constam deste artigo, nós estruturamos esta que é a formação, onde estamos a contar fundamentalmente com os parceiros já mencionados. É de todo interesse dizer que neste novo diploma a figura do contabilista é chamada para presidir, e aqui a importância, aqui o legislador apresenta a mostra do contabilista nestas instituições, e aí também a responsabilidade, e talvez por isso mesmo, numa das intervenções, a doutora Ruth mencionar 3 elementos essenciais que quem estiver a funcionar nestes departamentos ter de ser ativo, ter de ser responsável, coerente e ser responsável. E a formação foi concebida para dar resposta às competências destas pessoas que estarão a trabalhar diretamente nestes departamentos, e é de todo o interesse, desde os módulos gerais aos módulos específicos, dando mais aso aqui aos conselhos, quer ao setor público, como também ao setor empresarial. Muito bem, Manuel Ribeiro Sebastião. Nós estamos numa profissão que não sobrevive sem informações, peritos, contabilistas, estagiários, temos que estar sempre em informações e mais informações, porque todos os dias nesta profissão há uma boa nova. Por incrível que pareça, há sempre uma boa nova, e agora com esse desfile de legislações e mais legislações uma atrás das outras, nunca saiu tanto diploma legal numa única semana, conforme aconteceu agora nas últimas semanas do mês de julho de 2020. Doutora Ruth Santos, o nosso muito obrigada pela sua disponibilidade, deixou aqui contribuições muito, muito importantes, e os ouvintes lá que já aprenderam muito hoje também. Muito obrigada e muito bom dia a todos. Bom dia. Doutora Inês Filipe, o nosso muito, muito obrigada por esta contribuição aqui no Contas na Hora. Esperamos contar com vocês em próximas oportunidades e esta rica contribuição que aqui deixou. Muito obrigada também, e também a si, Cristina, e a doutora Ruth e o doutor Manuel. Obrigada a todos pela oportunidade. Bom dia.
Hoje todos os caminhos vão dar às quartas na ordem quando forem 18 horas. O convidado é o professor Dr. Capela Tepa e vai falar sobre o Balance Scorecard. Não perca! Atenção, faltam 2 dias para encerrar as inscrições para a formação sobre Introdução ao IVA 3ª edição. Inscreva-se já na sua área privada. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSR Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, Castilho Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora. Hora.